mês de maio passou tão rápido, né? Pelo menos eu senti que ele passou voando. Mas ainda assim eu consegui fazer algumas leituras muito boas e surpreendentes e até algumas favoritas desse ano. Hoje eu vou mostrar para vocês quais foram essas leituras. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui quem fala é a Hannah e aqui a gente fala sobre livros. E o mês de maio começou com uma leitura até bem levinha e fora assim do escopo desse canal, mas eu quero falar com vocês sobre ela, que é As Pessoas na Plataforma Sim. Esse livro foi lido em conjunto com o Clubinho da Pequena Jornalista, que é especializado em romances. E eu gosto muito de ler esses livros assim mais levinhos, que é para poder intercalar com os suspenses muito pesados que eu venho lendo e acabam alugando um triplex demais na minha cabeça e eu preciso descansar um pouco. Eu acabo intercalando com os romances. E nesse livro a gente conhece a história de Iona, que é uma pessoa que no passado ela foi o que a gente chama hoje como uma blogueirinha famosa, mesmo que naquela época não tivesse esse nome, mas hoje ela já tem lá os seus 50 e tantos anos e ela vive com o fantasma da velhice, da aposentadoria, que já meio que se apresenta para ela de uma forma ainda bem forçada, já que o ambiente de trabalho dela faz com que ela se sinta constantemente velha. E ela tenta lidar com isso, só que ao mesmo tempo ela tenta se distrair com outras coisas que ela vê no cotidiano dela, especialmente no metrô da plataforma Sim. E nesse metrô ela acaba conhecendo algumas pessoas que pegam o transporte sempre no mesmo horário, tanto na ida quanto na volta. Mesmo sem ela falar com ninguém, ela meio que vai dando alguns nomes aleatórios para eles, né? E mesmo que ela não conheça eles, ela vai criando as histórias na cabeça dela. Só que algumas dessas histórias vão acabar se tornando verdade, porque de uma forma muito inusitada ela vai acabar fazendo amizade com eles e eles meio que vão formar uma turminha da plataforma Sim. E conforme eles se conhecem e vão convivendo, eles vão compartilhando suas histórias e a Iona vai ver que ela não é a única pessoa que tem problema. Logo, eles começam a se unir e o laço de amizade vai se tornando tão forte que eles acabam ajudando uns aos outros e vão se ajudando nos seus próprios trabalhos. O que é bem inusitado e traz uma luz no fim do túnel, sabe? Para algumas situações que poderiam ter sido resolvidas exatamente com uma visão de fora. E esses personagens acabam fazendo isso uns com os outros e vão se ajudando de uma forma muito bonitinha e vão criando um laço de amizade muito legal. Meu único detalhe em relação a esse livro que eu não dei a nota máxima foi porque eu acho que as histórias pelas quais os personagens passam são temas que são muito importantes e eu acho que um elenco muito grande. Cada personagem tem um dilema que por si só daria um livro único, então poderia ser na verdade uma série, só que a autora preferiu colocar todos eles num único volume. O problema disso é que os temas eram importantes demais, foram tratados de uma forma muito superficial, mas foi tão superficial que ficou faltando resposta. Então eu senti falta de um pouquinho de sal, um pouquinho de liga entre esses personagens, entre esses temas e algumas respostas também que poderiam ter sido melhor aprofundadas, mas não foram porque tinha exatamente outros personagens que não poderiam ter sido esquecidos no churrasco. Só que exatamente por conta disso a história ficou com aquele toque assim, tipo, ah, é legal, mas falta algo. E logo depois desse Mais Água com Açúcar, os outros que eu li foram todos de suspense, terror, bem assustadores pra compensar a balança, sabe? Então um deles foi exatamente Sangue de Cabra, que foi um livro que muito me surpreendeu por ser um livro de horror ambientado em território nacional, que era uma coisa que eu nunca tinha lido antes e muito me surpreendi, até porque foi o livro de estreia da Milena e ela estreou com o pé direito, porque simplesmente ganhou uma fã. E eu não sei se quando esse vídeo aqui for publicado, se a resenha de Sangue de Cabra já vai ter saído. Então vou falar brevemente dele aqui, mas eu vou deixar ou aqui nos cards ou então vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui com o vídeo de resenha Sangue de Cabra também, beleza? Mas falando rapidamente sobre o livro, Sangue de Cabra traz 9 contos de horror com protagonistas mulheres que são submetidas a situações bem diferentes. Na verdade, elas estão passando por situações do cotidiano, como ir para a escola, ir para a faculdade, lavar roupa, essas coisas assim, mas elas acabam passando nesse meio tempo, nessas atividades cotidianas, por situações tão escabrosas que eu não sei o que eu faria se eu estivesse no lugar delas. Realmente são histórias que são assustadoras, que vão te deixar com medo, de fato, de olhar
na esquina, de andar no escuro, vai te deixar com medo de uma série de coisas. Esse livro mexeu muito com a minha cabeça, mas se tornou também um dos meus favoritos e eu super recomendo a leitura. Falando também de outro livro favoritado, Ecos na Floresta, foi um livro que muito me surpreendeu. É um livro ambientado também em território nacional, em Campos do Jordão, que traz uma versão da cidade bem sombria, como você jamais imaginava, com muita lenda urbana, com muita assombração e também com muitos detalhes, principalmente se você gostar daquele tipo de filme terror slasher. Agora imagina isso escrito com páginas que vão pingar sangue quando você fechar o livro. Assim como o Sangue de Cabra, eu não sei se a resenha dele vai sair antes ou depois desse vídeo, então ou ele vai ficar aqui nos cards ou ele vai ficar na descrição desse vídeo aqui para vocês também terem acesso à resenha completa de Ecos na Floresta. Mas falando brevemente, aqui a gente conhece a história de Alice, que foi parar em Campos do Jordão, a cidade natal dela, só que ela vai pra lá depois de adulta. E ela vai contra tudo que a sua avó sempre falou, que era pra ela nunca retornar pra cidade e principalmente nunca dar atenção pros ecos da floresta. O problema é que quando ela chega lá de um jeito muito forçado, ela acaba dando atenção porque ela não tem como fugir dos ecos na floresta e as consequências disso são devastadoras. Tem muito sangue envolvido, muito osso quebrado, muita cena digna de pesadelo, principalmente se você for uma pessoa muito sensível. Então tenha um pouco de cuidado quando você for ler esse livro, mas fique atento, porque vai ser bem difícil você voltar para a sua realidade depois que você terminar esse livro. Outro livro nacional lido por aqui foi Encontro Sombrio. E apesar dele ter sido escrito por uma autora nacional, é um livro que é ambientado meio no México, meio nos Estados Unidos. E traz a história da Rosa de uma forma que você jamais vai imaginar, porque ele mexe também com temas muito sensíveis. Então eu aconselho vocês a darem uma olhada lá no começo, onde tem um alerta de gatilhos, para caso você for uma pessoa sensível a algum desses temas, ou você passar direto por esse livro, ou você ler com muita calma, com o estômago preparado, com muito espírito forte para isso, sabe? Porque a Rosa vai passar por uma série de coisas que não economizaram detalhes e pode te garantir muitos pesadelos depois. Mas também é uma história de muita superação, muito amadurecimento por parte da Rosa. E se você gosta também de livros de mistério, que tem uma pitada de romance e até algumas cenas quentes no meio do caminho, acho que você vai gostar, principalmente quando ela conhecer o Luke Evans e tiver uma convivência meio forçada com ele por conta das reviravoltas a qual ela é submetida. Então vai ser um livro que aquele amante de romance com uma pitada de mistério vai gostar, que aquele amante de thriller com uma pitada de romance vai gostar também. Vai ser um livro que vai agradar diversos públicos e eu acho que você vai acabar órfã, assim como eu fiquei órfã desse casal. E principalmente esse livro traz um tema que eu gosto muito, que é o Dia dos Muertos, que é um tema que eu não vejo muito falado na literatura, e ele traz também uma visão um pouco diferente, porque ele é retratado na cultura mexicana. Então você vai aprender bastante, não só sobre essa data, mas também sobre o país. E eu acho que você não vai sair também do mesmo jeito que você começou essa leitura. E essas foram as minhas leituras do mês de maio. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita e me conta aqui nos comentários se vocês leram algum livro desse mês, se vocês tiveram algum favoritado do mês de maio e se vocês têm alguma expectativa para o mês de junho. Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber, vou adorar conversar com vocês. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!